Para os pecuaristas que fazem o ciclo completo de cria, recria e engorda, é necessário seguir etapas importantes para que todo o processo saia da maneira planejada. A repórter Kali Rodrigues conversou com os pesquisadores da Embrapa que falaram da importância de cada etapa. Veja no quadro Tecnologia e Produção. A cria é o início do ciclo de produção. Na etapa, o principal objetivo é a produção de bezerros de alto valor genético, com saúde sanitária, desempenho e crescimento, visando animais com alta produção de carne precoces. O processo inicia antes da estação de monta, passa pela reprodução e acasalamento, indo para a gestação, parto e amamentação, que termina na entrega do bezerro. Todo o processo dura em torno de 20 meses. A fase de cria é baseada nas condições a pasto, ou seja, tudo depende da qualidade e da quantidade de capim disponível para o rebanho. Nesta etapa, as vacas consomem mais alimentos. No mundo não há espaço para fazer uma nutrição externa, para você alimentar com ração vaca. Então a gente depende do pasto. Então é fundamental esse manejo alimentar. E como ele deve ser feito? O ajuste da taxa de lotação, para que você não sobrecarregue as pastagens, as invernadas, tenha sempre pasto de qualidade. A vaca desmamando em boa condição corporal, ela vai reproduzir. E nesse caso, você não tem a necessidade de realizar desmama precoce. A desmama convencional é suficiente para manter o ciclo normal. A Embrapa trabalha pesquisando variedades novas de capins. Afinal, um bom pasto requer fertilidade, condição de solo, resistência a pragas e doenças, como também orientando o pecuarista a buscar sempre na cria as melhores gerações de bovinos. Identificar matrizes improdutivas, as matrizes que produzem pouco leite, as matrizes que têm um comportamento mais agressivo, e ir selecionando gradativamente, inserindo genética, também do ponto de vista de produção, não só de comportamento e desempenho animal, mas de produção, para que você cada vez produza animais melhores. A recria é a fase que o animal cresce, desenvolve ossos, musculatura. Começa geralmente entre 8 e 10 meses de idade. A duração do processo depende do objetivo do pecuarista, principalmente em relação à idade e peso de abate, como ainda o sexo do animal. Normalmente, para machos, o peso de abate ele é mais elevado, então em torno dos seus 16, 17 arrobas, 460, 480 quilos. Então a fase de recria ela acaba sendo um pouco maior, um pouco mais longa, O animal tem que ganhar mais peso durante essa fase. Já as fêmeas não, elas já são abatidas com 12, 13 arrobas, em torno dos seus 360 quilos, então a fase de recria ela é um pouco mais curta. Então a gente tem sistema de produção que a recria ela é muito curta, pode ser coisa até de 6 meses, por exemplo, um sistema mais intensivo. E nos sistemas mais extensivos, para abate de animais um pouco mais velhos, aí ela pode levar até 1 ano e meio, até 2 anos em algumas condições. Dependendo do tamanho da recria, os animais passam pelo período de chuva, quando a orientação é utilizar ao máximo a pastagem disponível, sempre consultando um profissional da área, que irá decidir se é o caso de fazer uma suplementação paralela. Já no período seco, a dica é reservar ainda no verão áreas com acúmulo de massa verde. Para os animais se alimentarem desse capim, já que nesse período quase não tem crescimento da pastagem. Essa pastagem vai estar com uma qualidade nutricional ruim, então aí você tem que trabalhar uma suplementação, principalmente uma suplementação proteinada. O que a gente tem recomendado, e aí a recomendação dentro do melhor custo-benefício que a gente tem visto, é o que a gente chama de suplementação proteinada de baixo consumo. Tá? É um suplemento lá que ele tem minerais, tem um pouquinho de alguns farelos, tem ureia, e o animal vai consumir em torno dos seus 200, 300, até 400 gramas por dia desse suplemento. Na fase de engorda, conhecida como terminação, é preciso fazer com que o animal ganhe peso e acabamento de carcaça, agregando valor a todo o trabalho feito na fase de cria e recria. Na engorda, os animais chegam com 20 a 24 meses,
pesam por volta de 370 a 400 quilos. No Brasil, a terminação principal fica por conta do pasto e sal mineral. Isso para animais mais velhos. Dependendo do preço do concentrado, há possibilidade de intensificar a suplementação até chegar no confinamento, onde 100% da dieta animal está no coxo. Assim é possível ter um animal no final pesando cerca de 20 arrobas, média de abate. O pesquisador observa a necessidade de estar preparado para possíveis problemas nesta fase de terminação. Se eu tenho sistemas muito intensivos, eu fico muito... as minhas margens vão variar muito em função do preço do concentrado. Se eu tenho um sistema mais extensivo, mais baseado em pastagem, eu vou estar mais com o risco das questões climáticas. No ano tem uma seca muito extensa e o meu ganho não vai se concretizar, mas isso faz parte da produção pecuária, quer dizer, a pessoa ter o planejamento e à medida que as coisas vão acontecendo, ela ter uma outra alternativa de fuga e mudar. Então, eu ia terminar esse animal só em pastagem, o tempo mudou, a seca alongou, eu vou ter que investir mais em suplementação e assim a gente vai corrigindo as coisas, né? Vai corrigindo a rota ao longo do voo. Kylie Rodrigues para o SBA. Agora, destaque para a previsão do tempo aqui no Mais Pecuária e em Minas Gerais, o tempo está cada vez mais seco. As temperaturas seguem bem elevadas, com máximas maiores de 35 graus no Triângulo Mineiro e mais de 30 na região central. Vamos saber com Maria Clara se esse tempo mais seco deve continuar no estado mineiro nos próximos dias. Temos, neste momento, uma massa de ar seco atuando por Minas Gerais e é por isso que não há condições para a chuva. Esse ar mais seco impede a formação das nuvens mais carregadas e é por isso que temos o tempo aberto em todas as áreas mineiras e com as temperaturas cada vez mais elevadas. E a próxima frente fria deve chegar na altura do sudeste do Brasil apenas no fim de semana. Então, até o dia 4 do mês de fevereiro, não deve chover na maior parte de Minas Gerais. E apenas no sul do estado é que temos uma condição para chuva um pouquinho mais expressiva. E nestas áreas mais claras, o volume não deve passar de 5 milímetros em 5 dias. No segundo período, no período que vai do dia 5 até o dia 9 do mês de fevereiro, a chuva ganha um pouco de intensidade nestas áreas da faixa do estado. E em grande parte do estado mineiro, chove com acumulados de até 30 milímetros. Ainda uma chuva bastante pontual, mas bem diferente do quadro anterior. E no último período, o período que vai do dia 10 até o dia 14 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade nas áreas da faixa leste e continua chovendo no interior de Minas. Destaque ainda para o norte do estado, onde a chuva não deve ser significativa até meados do mês de fevereiro. Obrigada, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais previsão do tempo para outras regiões do país. No próximo bloco, você vai ver o fechamento do mercado de ações e também do dólar, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, com Sara Kirchner. Não saia daí, nós já voltamos. No último dia 25, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgou o boletim de bovinocultura que apresentou o andamento do consumo doméstico do mês de janeiro deste ano. Segundo o IMEA, o mês demonstrou uma nova percepção sobre a demanda da carne bovina em Mato Grosso. Em comparação com o início de janeiro, os preços da carcaça casada do boi no atacado apresentou queda de quase 6%. O varejo, por sua vez, acompanhou o mesmo movimento, no entanto, com menor intensidade de 1,06%. Todo esse contexto está atrelado ao período do ano, quando comumente o consumidor está mais descapitalizado devido ao pagamento das taxas tributárias anuais e ao período de férias, e diminui aí a demanda por carnes. Por outro lado, ao se comparar com janeiro de 2018, a média dos preços dos cortes cárneos no varejo está 6,87% superior. Dessa forma, apesar da queda durante o mês, observa-se que 2019 inicia com um mercado consumidor em patamares mais elevados no comparativo anual, trazendo assim otimismo aí para o restante do ano. Agora a Anaí Gurgel tem um recado para você.
Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Momento de SPEC do Brasil. Eu estou aqui para falar de saúde, produtividade e lucratividade do seu rebanho. Se você é criador de vacas leiteiras, pode conquistar tudo isso utilizando o Bovitampó e o Provac, essa dupla que vem fazendo um grande sucesso em fazendas de todo o país. Já anota aí o telefone do call center 0800 621 51 e manda também o nosso WhatsApp, manda uma mensagem para a gente no 449-9705-8300 e faça o seu pedido. Bovitampó, disparado campeão de vendas da Dispec, possui uma fórmula com vitaminas, minerais, aminoácidos e mais 6 probióticos que auxiliam na digestibilidade das fibras, aumenta a imunidade dos animais e ativa as células que combatem infecções. Ou seja, você vai perceber uma queda significativa nos índices de mastite, tanto a clínica quanto a subclínica. Já o Provac é um suplemento mineral com biotina, a vitamina que aumenta a produção de leite e tem uma função muito importante na queratinização do casco. Vai deixar o animal mais resistente à tão temida pododermatite. Lembrando que são produtos em pó, o manejo muito prático, muito rápido, então seja rápido você também, faça um investimento seguro e com resultados. O telefone está aí na sua tela, 0800 621 51, ou mande uma mensagem e tire todas as suas dúvidas com os nossos técnicos. Telefone 449-9705-8300. É então a hora de você oferecer aos seus animais saúde, produtividade, você ter vacas com melhor leite, um leite com mais qualidade e, claro, você conquistar ainda mais espaço no mercado pecuário brasileiro. E tem muitos produtores, muitos criadores fazendo investimento em toda a linha de produtos em pó da Dispec do Brasil. Basta você também acessar o nosso site, dar uma navegada, dispec.com.br e já coloque aí o telefone da Dispec na sua agenda, 0800 621 51, mande também uma mensagem e tire todas as suas dúvidas. É um produto, como eu disse, que ele pode ser usado de forma combinada. Hoje apresentando aqui para você o Bovitampó, campeão de vendas da Dispec do Brasil, que pode ser usado com muita eficácia juntamente com o Provac, produtos indicados para vacas leiteiras. Então, entre em contato com as nossas equipes, elas vão te dar todo o suporte necessário para que você faça esse investimento seguro, com garantias, com resultados surpreendentes aí na sua propriedade. Faça parte também desse time de sucesso e garanta esse sucesso do seu rebanho. E você sabe que um rebanho com saúde vai aí oferecer muito mais produtividade e lucratividade para o seu negócio. Fico por aqui, mas aguardo sua ligação. Até a próxima. Tá certo, obrigado pelas informações, Anaí. Agora vamos falar sobre o fechamento do mercado financeiro. Com investidores atentos a mais uma rodada de discussões entre China e Estados Unidos, o dólar oscilou pouco hoje frente ao real durante boa parte da sessão. Por isso, nós vamos direto a São Paulo, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, saber com a Sara como termina o dia para o câmbio. Boa noite para você, Sara. Quais os destaques desta quarta-feira? Muito boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, essa movimentação menos intensa que foi acompanhada ao longo de toda a quarta-feira se manteve no fechamento do mercado, Renata. E hoje o dólar tem somente uma leve alta frente ao real, de 0,06%, avançando para o patamar dos R$ 3,72 mais 50. R$ 3,72 é o fechamento do dólar comercial para esta quarta-feira, como você falou, um dia em que o mercado todo está atento nas negociações entre China e Estados Unidos, considerado aí o encontro mais importante de mais alto nível desde que as duas maiores economias do mundo entraram nessa guerra comercial, essas tensões comerciais. Tudo isso começou com o presidente norte-americano Donald Trump impondo tarifas para o aço e o alumínio importados, o que prejudicou bastante a China. Depois, a China, como forma de retaliação, também sobretaxou diversos produtos importados dos Estados Unidos e, desde então, os dois países estão aí em conflito. Já no fim do ano passado, no chamado G20 em Buenos Aires, na Argentina, os dois países decidiram dar
agora uma trégua de 90 dias, que ainda está acontecendo essa trégua, e agora então eles têm esse encontro em Washington nesta quarta-feira para decidir aí o que vai acontecer de fato entre os dois países. É um encontro que acontece ainda em meio a tensões por causa das acusações em relação àquela gigante de telecomunicação chinesa que chegou a levar à prisão a diretora dessa empresa, a pedido justamente dos Estados Unidos. Isso porque o presidente norte-americano Donald Trump, ele relata aí ele tem exigências e relata a questão da proteção dos direitos de propriedade intelectual e acusa a China de roubar essa propriedade intelectual norte-americana. Então esse é um dos grandes impasses aí entre os dois países. Claro que o que acontece nessa reunião impacta no mundo inteiro, porque a gente está falando das duas maiores economias do mundo. Então o mercado fica atento sim a tudo isso e atento também à questão dos juros nos Estados Unidos. Agora há pouco, o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, divulgou a informação de que deverá manter a taxa de juros nos Estados Unidos em torno de 2,25% ao ano, sem alteração, portanto, uma notícia também bastante esperada pelo mercado e que afeta aí diretamente todas as economias. Aqui no Brasil não é diferente. Então, foi feita a manutenção, como já havia uma expectativa, em 2,25% para a taxa de juros nos Estados Unidos, por enquanto, então, sem alteração. Então, esse foi o cenário desta quarta-feira, dólar apenas com uma leve elevação frente ao real. O Banco Central também atuou hoje com os chamados leilões de linha aqui no Brasil, que é aquela venda de dólar com o compromisso de recompra. Inclusive, de acordo com o presidente do Banco Paulista, em uma entrevista para Exame, ele diz que essa atuação hoje do Banco Central, a gente não tem visto grandes volatilidades do dólar, grandes saltos da moeda norte-americana frente ao nosso real. Então, ele acredita que essa atuação do Banco Central hoje, e deve acontecer mais uma amanhã, ela seja muito mais preventiva e para tentar aproximar o dólar para casa dos 3,70 e não necessariamente para conter uma grande volatilidade. Enquanto o dólar hoje, então, fica praticamente estável, a Bolsa de Valores de São Paulo, o índice Bovespa, tem uma alta importante de 1,26%, subindo para o patamar dos 96.845 pontos. Os papéis da Vale novamente em destaque, dessa vez com uma valorização importante, aí pesando com bastante importância dentro do índice Bovespa nesta quarta-feira. Renata. Tá certo, Sara. E outro destaque no mercado financeiro, mas agora nacional, é que o governo quer vender cerca de 20 bilhões de dólares em ativos somente este ano. Um montante bem significativo, né, Sara? Como que chegar a esse valor? Pois é, isso mesmo, Renata. Essa afirmação ela foi feita pelo secretário de Desestatização e Desinvestimento do governo de Jair Bolsonaro e ele fala sobre a privatização, né, sobre as vendas, principalmente da Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E ele espera que essas três companhias elas vendam a maior parte de suas subsidiárias nos próximos 4 anos. O secretário também acrescentou, de acordo com agências de notícias, que ele espera que tais vendas sejam mais rápidas do que as privatizações de estatais controladas pelos ministérios do governo, como no caso dos Correios e também da Infraero. Ele também disse que planeja privatizar a Eletrobras por meio de venda de ações adicionais em um aumento de capital. Depois, claro, da divulgação dessa informação, os papéis da Eletrobras registraram alta no índice Bovespa, assim como também os papéis da Petrobras. Daqui a pouquinho eu volto para falar do mercado do milho, suíno e do frango. Renata, é com você. Tá certo, Sara. Obrigado pelas informações. Sara Kischa, direto da Bolsa de Mercadorias de São Paulo. As cotações do leite ao produtor terminaram o ano de 2018 em queda, mas já em janeiro deste ano o cenário mudou. Segundo pesquisadores do CPEA, a média Brasil líquida deste mês foi de R$ 1,28 por litro, aproximadamente 4% ou 5 centavos acima do valor registrado em dezembro do ano passado. A alta foi mais intensa nos estados do sul do país, mas, por outro lado, no sudeste os preços se mantiveram praticamente estáveis. A valorização do leite no campo esteve atrelada à oferta limitada e também ao aumento da competição entre empresas para assegurar matéria-prima. A expectativa para fevereiro é de que os preços aumentem ainda mais, uma vez que durante janeiro as empresas acirraram a disputa por fornecedores e elevaram os patamares de negociação. Os mercados
mercados do leite spot e do leite UHT também reagiram. No primeiro mês de 2019, a maior demanda das indústrias pelo leite spot impulsionou sua valorização em 37,6% na média de Minas Gerais. No caso do UHT, o preço médio recebido pelas indústrias do estado de São Paulo registrou alta acumulada de 6,5% de 2 a 29 de janeiro. E a gente segue para um breve intervalo comercial e no próximo bloco você terá mais informações sobre o tempo com Maria Clara. Não saia daí. Mais Pecuária de volta, 18 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília. Tem mais previsão do tempo no sul do país. As temperaturas estão muito elevadas em todos os estados e algumas cidades registraram máxima perto de 40 graus na tarde desta quarta-feira. Vamos saber com Maria Clara quando é que devemos ter um sistema que vai mudar aí o tempo na região sul do país. As imagens de satélite já mostram nuvens carregadas se formando pelo Rio Grande do Sul e as temperaturas que estão bem elevadas devem diminuir um pouco nos próximos dias com a passagem desta frente fria que vai se formando e deve avançar ao longo da quinta-feira, trazendo risco para temporais desde o estado gaúcho até o Paraná. Os índices de água no solo diminuíram bastante aqui em grande parte da região, mas essa é uma condição também que deve ser aliviada com a passagem da frente fria. Com relação aos volumes de chuva previstos agora para os próximos 5 dias, grande parte do estado gaúcho recebe 15 milímetros, assim como o oeste de Santa Catarina e do Paraná. A chuva mais volumosa ainda ocorre em áreas da faixa leste do estado catarinense e do estado paranaense. Destaque também para as áreas mais próximas ao litoral, onde a chuva deve ser bastante volumosa e com potencial para transtornos com a passagem desta frente fria. Nos próximos dias, no período que vai do dia 5 até o dia 9 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade na faixa leste, continua chovendo no interior, mas com baixos volumes acumulados, apenas 15 milímetros. E no último período do dia 10 ao dia 14 do mês de fevereiro, ainda temos chuva irregular pela região sul do Brasil e chuva mais volumosa apenas nas áreas litorâneas. Obrigada, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais informações do tempo para outras regiões. Você, pecuarista, sabe que as fêmeas bovinas entre 3 e 8 meses de idade devem ser vacinadas obrigatoriamente contra a brucelose, certo? Mas se a técnica for aliada à realização de exames, pode ajudar também, mas para uma boa estratégia de erradicação da doença. As informações com o repórter Gustavo D'Angelo. O foco deve ser sempre na vacinação, mas a orientação é complementar com a adoção de exames periódicos. A estratégia contribui para a erradicação da doença. De acordo com a Embrapa Pecuária Sudeste, a imunização do animal persiste por 7 anos. Após esse período, recomenda-se o reforço vacinal. Essa necessidade acontece principalmente em rebanhos leiteiros ou de elite, em que as vacas permanecem na propriedade por mais tempo. Outra técnica importante para controlar e erradicar a brucelose do rebanho é a realização periódica de exames de diagnóstico, que podem ser realizados em fêmeas com idade entre 8 e 24 meses, dependendo da vacina utilizada. Em caso de animais positivos no teste de triagem, a Defesa Agropecuária da região deve ser notificada. Além disso, podem ser submetidos a um novo exame confirmatório em um laboratório de referência do Ministério da Agricultura. Enquanto isso, o bovino deve ficar isolado para não ocorrer transmissão. Se confirmado o resultado, o animal deve ser sacrificado e o exame realizado em todo o rebanho. O principal sintoma da brucelose bovina é o abortamento, que ocorre geralmente no último terço da gestação. Além disso, nascimento de bezerros fracos, retenção de placenta, corrimento vaginal, inflamação das articulações e dos testículos também são sinais clínicos apresentados. Gustavo D'Angelo para o SBA. Agora você fica com informações de uma das parceiras do SBA, Cemex Brasil. A fazenda Rockshire Dairy, em Merced, estado da Califórnia, se destaca pelo tamanho da produção.
Por aqui são ordenhadas 2.500 vacas todos os dias, com uma média de 37 litros por animal. Há 6 anos, a Rockshire Dairy é uma fazenda 100% Cemex. Sim, senhora. Aqui é tudo Cemex. É 100% Cemex dos touros. A gente tem atuado aqui há 4 anos e eles estão muito contentes com o que a Cemex faz por eles. Hoje, a fazenda utiliza o programa Cemex Works e opta pelos touros 100% genômicos. O software seleciona a genética que oferece o melhor retorno sobre investimento. Na propriedade, a busca é por animais que contribuam principalmente com a prenhez das vacas. Até esse ponto, nós temos focado no Immunity Plus em tudo. Eu sinto um rápido melhoramento em saúde, mas eu acho que se você aliar o Immunity, colares de ruminação e se concentrar nele, você certamente terá uma média maior, além de, é claro, uma economia para a propriedade leiteira. E o trabalho com a Cemex deve se intensificar ainda mais na fazenda dentro de pouco tempo. A gente também tem a intenção de utilizar o Optimate, que nos permite analisar todas as vacas do rebanho e definir quais touros vão trabalhar melhor. Além disso, também já iniciamos uma conversa para iniciar o Elevate, para identificar quais são as melhores vacas e definir em quais utilizar sêmen sexado. Nós não queremos apenas fazer um acasalamento, nós queremos gerar resultados. Então, a propriedade utiliza basicamente todas as soluções Cemex, como o Optimate, a i24, o Cemex Works e o Elevate. Nos Estados Unidos, é muito comum as novilhas serem enviadas para outra fazenda com poucos dias ou meses, retornando 3 meses depois. Movimento que dá vida ao celeiro rotativo de grande produção. E nos barracões, todo cuidado é pouco. Se a temperatura ultrapassa os 30 graus, o que é muito comum na Califórnia, um sistema de umidade entra em ação para garantir o conforto das vacas. A água é de poço e reutilizada. Já a oferta de energia elétrica é garantida pelo uso de painéis solares, produção consciente, conhecida de perto e aprovada pelo grupo de clientes da Central Cemex do Brasil. Tem muita novidade. Todo canto que você chega, toda fazenda que você chega, sempre tem alguma novidade que você pode aplicar lá ou não, tá? Então é um aprendizado. Toda hora que você chega numa fazenda, sempre você está se aprendendo alguma coisa. E no próximo bloco, aqui no Mais Pecuária, você confere os destaques da nossa agenda de leilões. Nós já voltamos. Está chegando mais uma edição do Leilão Boi em Pauta, é dia 6 de fevereiro, na próxima quarta-feira, e terá transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi. Tem também dia 20, outro Boi em Pauta, e logo mais, no dia 24, também de fevereiro, tem leilão presencial Integra Nortão. Para falar dessas ofertas, vamos até Sinop, em Mato Grosso, nos estúdios da Ricardo Nicolau Leilões, de onde fala Arnaldo Campos, e é ele quem traz mais informações sobre esses eventos. Boa noite para você, Arnaldo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. Obrigado. Pois é, Renata, grandes eventos aí vão se aproximando, né? O ano começa agora realmente a andar de verdade, né? Janeiro sempre é mais morno um pouco, agora o mês de fevereiro a coisa começa realmente a encaminhar e o mercado está se mostrando muito firme. O mercado do boi gordo muito firme, né, Renata? Mas o mercado de reposição também tá numa queda de braço aí, o vendedor querendo um pouquinho mais, o comprador querendo pagar menos, mas ele está deslanchando e está andando. Dia 6, como você já frisou bem, nós temos o Boi em Pauta, as filmagens já estão acontecendo. Quarta-feira à noite, 6 de fevereiro, às 20h30, horário de Brasília. Você é nosso convidado especial para estar junto no Boi em Pauta. Teremos uma entrevista de meia hora, logo após a entrevista, o nosso tradicional leilão. No dia 20 de fevereiro, novamente, o nosso Boi em Pauta, leilão virtual, entrevista, seguida de leilão, nos mesmos moldes aí. A equipe Ricardo Nicolau Leilões está pronta aqui para te atender, né? Vai até sua fazenda, filma os seus animais, cataloga os seus animais, né? Apresenta aqui no Boi em Pauta e é uma forma tranquila, né? O vendedor está no conforto da sua casa, os animais estão no conforto do pasto. Nós aqui no estúdio transmitimos o leilão de forma virtual, com todo o conforto, a tradição do SBA. No dia 24, aí então, Renata, um grande evento, um evento que vem realmente mexendo
com a pecuária aqui do Médio Norte, do norte do estado de Mato Grosso, com o agronegócio em si, o Integra Nortão. Mas para falar um pouquinho mais desse evento, primeiro a gente vai ouvir o VT do Ovid Galina e do João Bombonato. O Ovid Galina, presidente da Acrinorte, aqui em Sinop, e o João Bombonato, empresário e diretor da Acrinorte. Pode rodar para mim, SBA. O Integra Nortão, vamos falar assim, integra produtores, pecuaristas, mas também agricultores, integra genética, integra manejo, e tudo isso vai se refletir lá no leilão, com os animais, com a qualidade dos animais. Como Sinop e Acrinorte, um grande evento de pecuária, um grande centro da pecuária do Norte do Mato Grosso. É uma hora de retomar as forças, unir, que o Integra significa união, então a gente está convocando a todos os produtores aqui de Sinop, de toda a região norte do Mato Grosso, para que venham nos prestigiar. A promessa da Acrinorte também é essa, de trazer esse gado para o recinto novamente, né? E vamos prestigiar esse grande evento aqui na Acrinorte. Leilão presencial Integra Nortão. Os melhores criatórios do Nortão se encontram na Acrinorte. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Pois é, essa é a nossa intenção, integrar a todas as cadeias aqui, integrar os amigos, integrar vendedores, compradores, um grande evento aqui no recinto de Sinop, com mais de 1.000 animais no recinto. Então, é trazer de volta esses leilões de grande porte aqui para Sinop, um grande centro de comercialização de todos os produtos, né? Sinop realmente é um grande centro de serviços, tudo acontece, um polo, como é conhecida a capital do Nortão. Mas tem mais um convite que eu gostaria de mostrar para o amigo de casa, do Fernando Porcel. Pode rodar para mim. Então esse leilão ele entra num momento muito importante, falando de integração, falando de integração entre clientes, entre a associação e clientes, entre a Ricardo Nicolau e clientes, mas também falando da integração lavoura-pecuária. E é um momento importante de se pensar quem tem genética, quem tem animais à venda, é um momento muito importante, porque você alivia a sua fazenda. O nosso foco é que as pessoas comprem genética de qualidade. E a Acrinorte nunca se abriu mão disso, sempre exigiu das pessoas, premiando os melhores lotes de leilão, teve isso várias vezes. Então nós vamos ter nesse leilão, já é mais uma coisa que assim, prova que o foco da entidade, da Acrinorte, da associação, está no rumo certo. Você, pecuarista que produz genética de qualidade, tem um compromisso marcado conosco. Venha comercializar seus animais no dia 24 de fevereiro no leilão Integra Nortão. Aguardamos a sua presença, entre em contato com a Ricardo Nicolau. Será um prazer enorme ter você junto conosco nesse excelente leilão, dia 24 de fevereiro, na Acrinorte. Leilão presencial Integra Nortão. Os melhores criatórios do Nortão se encontram na Acrinorte. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Na pecuária de ciclo curto, como a gente fala, cada dia mais é importante você ter animais de genética diferenciada. A gente busca cada dia mais animais que vão ter uma conversão diferente, que vão consumir menos alimentos, que vão produzir um ganho de peso maior, que vão para abate mais cedo, vão produzir uma carne de mais qualidade. Isso é o que a gente busca incansavelmente dentro da pecuária. E nós vamos ter muitos animais nesse leilão, oriundos desses projetos de IATF, de inseminação em tempo fixo, grandes projetos estarão presentes nesse leilão. Então esse é o caminho, né? Um animal de genética diferente, ele sai na frente, o resultado é diferente. É um grande leilão, anote na sua agenda, 24 de fevereiro, a partir das 14 horas, horário de Brasília, com transmissão pelo canal do Boi. Mais informações? www.ricardonicolaoleilões.com.br ou entre lá também no site, né? Ou entre nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você pode estar seguindo a turma lá e sabendo mais informações sobre tudo o que acontece por aqui. Renata, muito obrigado, um abraço, boa noite, até amanhã. Obrigada a você, Arnaldo. Boa noite. Até amanhã. Tá aí excelentes oportunidades para você fazer um bom negócio. No Mato Grosso do Sul, o solo está secando bastante. A chuva está cada vez mais irregular. Vamos saber com a Maria Clara quando é que o tempo muda aqui no estado sul-mato-grossense.
Mesmo com uma frente fria avançando aí no decorrer dos próximos dias até o sudeste do Brasil, o estado de Mato Grosso do Sul segue com previsão para baixos volumes acumulados até meados do mês de fevereiro. Os índices de água no solo pelo estado vão diminuir e a previsão é para pouca chuva, apenas 5 milímetros em 5 dias. E essas temperaturas que estão elevadas vão continuar bastante elevadas também nestes próximos 5 dias. No período que vai do dia 5 até o dia 9, a chuva se concentra principalmente no norte do estado, mas todo o interior ainda segue com baixos volumes acumulados e tempo mais seco. E o último período de 10 a 14 do mês de fevereiro, 15 milímetros em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Não deve chover de forma abrangente, de forma generalizada, até pelo menos meados do mês de fevereiro. A história da Casara começou há 9 anos atrás, com a aquisição da primeira máquina, e hoje nós celebramos e brindamos aí hoje, depois de 9 anos, a aquisição dessa máquina, a terceira máquina que veio para a fazenda, trazendo tecnologia, uma máquina autocarregável. Hoje é essencial, hoje todo o processo hoje produtivo na cadeia do leite, ela começa com uma boa nutrição e essa boa nutrição ela vem de um equipamento que faz uma mistura homogênea e esse equipamento ele consegue atender todos esses requisitos. Na prática, ela consegue me oferecer nessa retirada do volumoso uma fatia constante, sem abalar a minha estrutura de silagem. Com isso, o material fica sem entrada de oxigênio, que me dá uma qualidade constante nesse meu material. Então hoje é essencial, principalmente para essa fazenda, ser uma máquina autocarregável. A grande diferença que essa máquina hoje entrega para a fazenda é rendimento, qualidade da mistura e rapidez para trabalhar com os animais da fazenda. Então é isso hoje que a gente busca numa máquina dessa e é o que ela entrega na fazenda. E nós com isso também nós ganhamos também economia. A máquina ela faz todo o trabalho sozinho. Ela reduz o operacional, né? A pessoa que opera, ela não tem o trabalho de levantar comida, que é um trabalho pesado, um trabalho braçal, então ela faz isso para a fazenda e a economia de não ter outra máquina para estar alimentando essa máquina. Então eu consigo fazer todo esse trabalho com uma só máquina. Acredito que a palavra hoje forte dessa parceria hoje se chama eficiência. É isso que essa empresa consegue entregar na fazenda. Eficiência em cima de resultados. Agora 18 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. O Mais Pecuária vai para um breve intervalo comercial e no próximo bloco, o governo federal apresenta plano de escoamento de safra. Os detalhes já já, não sai daí. O estado do Paraná se prepara para a retirada da vacina contra a febre aftosa. Com data marcada para deixar de vacinar o rebanho contra a doença, o estado paranaense realiza os últimos ajustes. Isso inclui a ampliação do quadro de auditores fiscais e de agentes para as barreiras fixas. A orientação para que sejam contratados mais 18 médicos veterinários e 50 técnicos veio do Ministério da Agricultura, após 2 auditorias realizadas naquele estado. Isso tudo para seguir à risca a proposta aí de deixar de imunizar os animais já a partir do segundo semestre deste ano. Vamos até Cuiabá, no estado de Mato Grosso, agora na sede da MB Leilões, conversar com Edilson Alvarenga sobre o leilão deste domingo, a partir das 10 horas da manhã, com transmissão, é lógico, aqui pelo canal do Boi. Olá, Edilson, fala pra gente sobre essa oferta.
Muito boa tarde, Renata. Boa tarde aos amigos do Mais Pecuária. Olha, nós já está tudo preparado, a equipe está filmando e a gente veio aqui para fazer um convite muito especial para você. A MB Leilões, esse ano é um ano especial para nós. Vamos completar 4 anos de trabalho em função da melhoria da pecuária de corte mato-grossense e brasileira também. E a gente realiza o nosso leilão todos os domingos às 10 horas da manhã. E eu estou aqui com o nosso diretor-presidente, ele que vai fazer o convite para você participar com a gente, a forma mais democrática, a forma que amplia o leque de clientes, que é o leilão virtual, confortável para você comprador, confortável para você vendedor. Murilo, todos os domingos, 10 horas da manhã, SBA, Canal do Boi e MB Leilões, parceria que cada dia que passa se fortalece muito mais, né? Boa noite, Murilo. Boa noite, Edilson. Boa noite, Renata. Boa noite, amigo ligado conosco através do SBA do Canal do Boi. É isso aí, Edilson. A parceria se fortalecendo. Nós estamos aqui todos os domingos de manhã para levar a melhor oferta ao amigo pecuarista ligado conosco. E você que tem os seus animais, que queira estar vendendo, entre em contato conosco. 65 3056 9050. Você pode ligar aqui, agendar a sua filmagem. Nós temos uma equipe pronta para poder ir até a sua fazenda. Nós apartamos lotes, nós deixamos o gado homogêneo, parelho e levamos com certeza para o mercado, para os compradores. Então, venha participar conosco. Essa ferramenta do leilão virtual é uma ferramenta que veio para ficar. Ela trouxe muita comodidade, principalmente para o amigo vendedor, né, Edilson? Com certeza, né? Conforto para os animais, né? Conforto para você. Nós vamos na sua fazenda, a nossa equipe é uma equipe especializada, entende do ofício, né? Como a gente costuma dizer. Vai apartar, marcamos, filmamos e colocamos à venda aos domingos, todos os domingos às 10 horas da manhã. 0 operadora 65 3056 9050 ou visite o nosso site www.mbleilões.com.br. E nós já lançamos o nosso segundo mega leilão, dia 5 de maio, segundo mega leilão da MB Leilões. O nosso objetivo, a nossa meta, a nossa luta vai ser colocar 10 mil animais novamente. O ano passado foi um sucesso absoluto, esse ano promete, hein, Murilo? Com certeza, nós estamos já contactando aí os grandes pecuaristas, os grandes criadores do Mato Grosso, o pessoal já preparando os seus animais já. O desafio é grande, mas é do tamanho da pecuária brasileira, é do tamanho da pecuária mato-grossense. Então você que está nos acompanhando, venha ser parceiro nosso, venha estar participando. O Mega Leilão reúne quantidade e qualidade. Então você que queira estar comercializando os seus animais, participe conosco. E maio é um mês especial. Maio é o mês da desmama, maio é o mês da vacina. Os confinadores já estão organizando para fazer as suas compras. Então, realmente, mês de maio é o mês que a pecuária se movimenta e é o mês que nós escolhemos para estar realizando o nosso mega leilão. Tá certo, então. Fica o convite, então. Mega leilão dia 5 de maio de 2019, já lançado. Nós já estamos aí conversando com grandes criadores aí para já ir apartando seus animais, né? Já separando seus animais. E todos os domingos nós temos leilão da MB Leilões às 10 horas da manhã, Canal do Boi. Murilo. Oi, Edilson. E também nós vamos ter um leilão bem interessante, um leilão bem especial, no dia 10 de março, leilão Criadores do Mato Grosso. É uma edição especial, é uma edição nova. No dia 10 de março, nós vamos ter o Canal do Boi das 9 horas, no horário do Mato Grosso, 10 horas de Brasília, até às 19 horas. Então, venha estar participando conosco. E lembrando que essa carteira de leilões que nós temos semanalmente, nós estamos aqui. Você pode programar suas vendas, você pode programar a sua reposição aqui, juntamente com a MB Leilões. Participe conosco, venha ser parceiro nosso, tem o nosso site, tem o nosso telefone, nós temos uma equipe pronta para poder atender você. Tá certo, então 10 de março já vai se programando também, viu? É o dia inteiro de programação, é o dia inteiro de bons negócios para você, amigo produtor rural aqui do Mato Grosso, tá certo? Renata, muito obrigado pelo espaço, um grande abraço a você e eu volto com você nos estúdios do SBA. Tá certo, Edilson, obrigada, feito o convite, um abraço para você e para o Murilo também. Bom, aí a gente muda um pouco de assunto. O governo federal apresentou hoje em Brasília o plano de escoamento de safra e anunciou também a nova tabela de frete mínimo que está sendo elaborada. Os detalhes com a repórter Catarina Martorelli.
A nova estratégia adotada pelo governo para escoar a safra 2018-2019 ganhou o nome de Operação Radar, que vai ser feita de forma integrada com vários ministérios. O novo plano de escoamento foi apresentado em uma reunião no Ministério da Infraestrutura, com a presença de ministros e representantes de entidades do setor. Segundo o governo, uma nova tabela de frete rodoviário está sendo elaborada em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP. A ideia é eliminar distorções para que todos aceitem os preços mínimos. A nova tabela deve ficar pronta em abril e, de acordo com o ministro Tarcísio Freitas, vai ser discutida com todos os setores. O ministro da Infraestrutura explicou que, para fazer a nova tabela, vários pontos vão ser levados em conta, como o modelo e o ano do caminhão, o tipo e as condições do pavimento e, claro, o tipo de produto da carga que está sendo transportada. Ele disse ainda que a Operação Radar também vai prever melhorias na malha rodoviária. Então, nós vamos seguir amanhã para o campo para verificar o andamento da operação e também a preparação para as obras este ano. Observe que na região amazônica, naquele trecho, você trabalha 4, 5 meses por ano no máximo. Então, quando o clima permite, a gente trabalha 5 meses no ano. Então, isso requer uma preparação intensa ao longo do inverno, no período de chuva, para acumular material, produzir material que a gente possa aplicar imediatamente a partir do momento que a gente tenha a brecha climática. No mesmo plano, o governo prevê ainda medidas de incentivo ao cooperativismo, formas de eliminar intermediários no processo de transporte e compras coletivas para melhorar a situação dos caminhoneiros. A estimativa do governo é que este ano a produção de grãos do país chegue a 237 milhões de toneladas. A soja, que chegaria a 119 milhões de toneladas, deve cair para perto de 118 milhões, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. A Abiov participou da reunião e esta semana já havia anunciado a queda devido ao tempo seco e quente, especialmente no Paraná e Mato Grosso do Sul. Quanto ao milho safrinha, a previsão é de 91,2 milhões de toneladas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou do destaque que a malha rodoviária de Mato Grosso terá na operação, já que o estado é o maior produtor de grãos do país. A 163 ela é o eixo hoje principal para o escoamento de grande parte dessa produção, que a cada ano vem se intensificando a saída pelo arco norte, né? Pelos portos lá da região norte. E a importância dessa operação, para que a gente não tenha de novo aquelas imagens na televisão, ministro Tarcísio, de caminhão atolado, caminhoneiros sem condições de estar ali, sem água, sem alimentação, enfim, tendo toda uma movimentação. Hoje há planejamento para que isso não aconteça, apesar da precariedade que nós temos nessa estrada. Catarina Martorelli para o SBA. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o nosso analista do agronegócio, João Pedro Cuti Dias, que vai falar sobre esse plano de escoamento da safra. Boa noite para você, João. Boa noite. Esse governo está começando agora, é lógico que ele vai pegar já o barco andando e ele tem que fazer o possível e o impossível para que as coisas aconteçam. É viável? Olha, sempre que houver um trabalho integrado, ele não pode ser o ideal, mas pode ser o bom. Então, eu acho que vale a pena, sim. Essa região da BR-163, ela faz uns 30 anos que está sendo construída essa rodovia e não conseguimos acabar ela ainda. Então, de Sinop a Miritituba ainda vai faltar uns 90 quilômetros lá e é uma região que chove muito, a região amazônica chove bastante. O que acontece? Você tem trechos que as carretas, e lá só tem trem-minhão praticamente que opera, ela vai de arrasto praticamente na estrada, ela vai lavrando a estrada. Então, você tem trechos que é muito complicado o processo. No momento que eles vão fazer 3 pontos ao longo da BR, eles vão segurar os caminhões em locais onde tem água, onde tem restaurante, onde tem lugar para eles comer, para ficar. A hora que liberou, libera para eles passar. Não adianta deixar o tráfego livre, chegar naqueles locais e acumular 200, 300, 500 caminhões atolados lá. Não dá. Então tem que fazer isso mesmo, segurar. Agora, o ministro falou uma coisa importante no Plano Safra, que o projeto deles é completar os 90 quilômetros. E realmente é possível completar. E fazer uma licitação da concessão dessa rodovia, ligando Sinop a Miritituba ou de Sinop até Santarém, no Pará. Essa é uma rodovia extremamente importante. A área privada investiu pesado em Miritituba. Hoje nós temos 6 grandes terminais hidroviários.
que funciona, eles poderiam escoar no mínimo 18 milhões de toneladas de grãos lá, não escoa por quê? Porque não chega o produto de caminhão, o caminhão atola, não dá tempo, não chega a tempo, mas tem estrutura montada para mais de 18 milhões. Para o Mato Grosso, que é um estado que depende das exportações, seja de soja ou de milho, ou de algodão, de carne, etc., é uma rodovia extremamente importante essa rodovia. Agora, há uma previsão da concessão até o fim do ano também, da licitação para concessão. Simultaneamente a isso, vai ser feito também a concessão para fazer o projeto, construir, operar a ferrovia Ferrogrão, ligando Sinop até Miritituba. Essa também é uma obra extremamente importante, porque a ferrovia ela vai dar condições de escoamento muito grande de volume e ela praticamente trafega normalmente o ano inteiro. Então, para o Mato Grosso, essa ferrovia é importante. E há uma participação expressiva dos agropecuaristas mato-grossenses no sentido de coparticiparem, inclusive comprando cotas, comprando ações dessa futura ferrovia e integralizando o capital com grãos. Tá ótimo, isso aqui é moeda deles mesmo, tem que fazer isso mesmo. Então, para o Mato Grosso e para o Brasil é muito importante. Por que é importante esse trabalho lá no Mato Grosso, aqui para o Centro-Oeste, para Goiás, para Mato Grosso Sul, para o Paraná? Porque nesse momento que você tira esse fluxo tão grande de carga que iria vir para Santos ou para Paranaguá, fica mais fácil o Mato Grosso do Sul, Paraná, chegar até Paranaguá. Certo. Mato Grosso do Sul, por exemplo, está investindo pesado também na hidrovia Paraguai-Paraná, para exportar, levar grãos de Porto Murtinho até Rosário, na Argentina, lá fazer o processamento e a indústria de lá da Argentina exportar o óleo e o farelo. Isso é bom para o estado. Mato Grosso do Sul também está levando para Maringá. Maringá transfere para os vagões, para a ferrovia leva até Paranaguá. Hoje, em todo o Brasil, estão pipocando ações iguais a essa para que o caminhão faça um trecho menor, 400, 600, até 900 quilômetros, e a ferrovia ou a hidrovia faça o restante. Um exemplo disso é o Humaitá, no Amazonas, né, que produtores estão buscando aí alternativas mais baratas. Exatamente, né? no Rio Madeira, ou seja, uns 400, 500 quilômetros acima do Rio Madeira, de Porto Velho, que é no Rio Madeira, mais uma alternativa. Eu acho que essa matéria... A gente já tem imagens aí dos caminhões, né, João? Essas imagens do jornal A Crítica do município de Humaitá são carretas que diariamente chegam trazendo milho, soja para os silos aí da Ciagran, que faz parte do grupo Mazud, fica no estado do Amazonas. São vários carregamentos, né, João, de balsas com grãos que estão sendo enviadas do porto de Ciagran, alternativas, né? E você vê a qualidade do investimento, armazéns, terminais hidroviários, tudo isso aí. Isso é extremamente importante. É uma maneira que tem de dar mais competitividade ao nosso produtor. O produtor americano, ele produz lá na fronteira com o Canadá, atravessa todo os Estados Unidos pelo rio Mississippi, chega até o porto de Nova Orleans, lá no Golfo do México, e transfere para os navios. E leva de barcaça e, paralelamente ao rio, você tem ferrovia. Há uma disputa entre modais, o que é saudável. A economia funciona assim. O modal mais eficiente pega mais carga. Essas barcaças chegam a transportar 2.500 toneladas. De Porto Murtinho em direção ao Rosário, saem conjuntos de 12 barcaças. 2.500 vezes 12 são 30 mil toneladas. 30 mil toneladas é meio navio Panamax, ou seja, 2 comboios enchem um navio Panamax. Então, isso aí é uma revolução que está ocorrendo no Brasil e esse governo está adotando uma política bastante objetiva, bastante pragmática, ou seja, vamos fazer, vamos completar, vamos licitar e o futuro concessionário vai manter a estrada em condições para dar fluxo a esse volume cada vez maior de grãos do Mato Grosso. E em relação à nova tabela, que deve ficar pronta aí até o final de abril? Essa tabela é uma jabuticaba, é só no Brasil que tem, né? No Brasil ele tem essas características, né? Vamos ver, sei lá, o mercado o mercado está fluindo normalmente. O risco de toda essa tabela é que você está fazendo o que era uma terceirização do processo, ou seja, as cooperativas, as trade, elas terceirizavam o transporte para pequenas transportadoras, para autônomos, etc.
está invertendo o processo. Elas estão assumindo a si o transporte por causa da tabela. Isso é ruim para o mercado. Essas empresas já são oligopolistas, já têm um certo monopólio na compra do grão. Se eles pegar o transporte, complica um pouco mais ainda o processo. E para você ver, um ano ruim como foi em 2018, aumentou 50% a venda de caminhões. Ou seja, em função dessa mudança de objetivo das empresas. E os grandes produtores também estão comprando caminhão. Estão comprando caminhão para eles terem acesso para buscar grãos, para buscar calcária, buscar fertilizante, levar grãos. Ou seja, está mudando, uma pena, porque era um sistema que funcionava mais ou menos harmonicamente. O problema todo é que quando deu a crise em 2014 e 2015, que o país recuou o PIB, que decresceu 7,2%, o volume de carga caiu. Isso que foi o problema. Então, isso criou essa disputa por carga e tal, puxou os preços muito para baixo. E, simultaneamente a isso, a hora que a Dilma saiu do governo, o novo governo foi obrigado a fazer uma política realista de combustível, dos preços de combustível. Aí aumentou o óleo diesel. Aí foi o samba do crioulo doido, deu o que deu no que deu. Mas vamos ver, é uma outra tabela, não sei se vão cumprir essa tabela. Mas muda alguma essa alteração de cálculo aí pouco. Em parceria com a USP? Muda pouco, não vai mudar muita coisa não. O mercado é soberano, o pessoal se ajeita de um lado, de outro e vamos que vamos. É ruim, porque isso aí criou um fato extremamente difícil de trabalhar, judicializou o processo, que não tinha nada que levar para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é para discutir a questão constitucional do Brasil. Aqui no Brasil, o ministro quer fazer reunião com caminhoneiro, com setores de produção, não vai achar nunca um ponto em comum. O pessoal reclama, olha, o produtor, ele vende soja, ou vende milho, ou vende feijão, de acordo com o mercado. Feijão, até pouco dia atrás, estava R$3 o quilo no supermercado. O produtor se lascou. Deu uma seca, foi para R$6 o quilo. O mercado é assim que funciona. O mercado de arroz, está sobrando um pouco de arroz, o mercado está lá embaixo, pobre do produtor de arroz. O produtor de soja, ano passado, começou mal a safra, 55, vamos pegar um preço aqui na região Mato Grosso Sul, 55, não vendeu e tal. Aí deu a guerra comercial China e Estados Unidos. O chinês tarifou a soja americana, o prêmio nosso foi para R$2,50 o bushel no porto. Subiu o preço da soja, como poderia não ter subido se não tivesse ocorrido a guerra. Então o mercado é assim, ele funciona de acordo com a lei da oferta e demanda. Nesse momento, nós estamos colhendo uma safra ruim, seca prejudicou em algumas regiões, etc. Caiu a produtividade, aumentou a área plantada, mas caiu a produtividade e caiu a produção total. Aparentemente, há uma tendência de um acordo entre China e Estados Unidos. O que aconteceu com o prêmio? De 250 pontos veio para 30, para 40 pontos, ou seja, derrubou o preço da soja. Isso é mercado. Quem tá na chuva para se molhar. E está enfrentando dificuldade. Agora, achar que o governo pode fazer tabela, acho pouco provável que dê certo. Lembra do plano cruzado, os fiscais do Sarney? A hora que estourou foi o caos. Tá certo, João. Obrigado pelas suas informações. E agora a gente segue com o intervalo comercial e na volta tem mais pecuária para você. Não saia daí. Mais pecuária de volta, agora destacando o mercado do milho, do frango e do suíno. Com fraca demanda doméstica típica do início de ano, os preços das carnes de frango e também do suíno registraram queda no acumulado do mês. Sara, como foi a movimentação hoje nesses dois mercados e como é que está também o preço do milho nesta quarta-feira? Pois é, Renata, para o suíno foi mais um dia de queda hoje. Conforme o indicador CPEA, a desvalorização do suíno vivo hoje no estado de Santa Catarina está em um pouco acima de 0,5%, 0,63%, o que puxa o preço do quilo do animal vivo no estado catarinense para o patamar dos R$ 3,14. No acumulado do mês, a desvalorização está um pouquinho próxima dos 4%. Para o caso do suíno. Já o frango hoje não tem alteração e, com isso, o quilo do frango congelado aqui no estado de São Paulo continua em R$ 4,17.
e no acumulado do mês a queda é forte, é de 7,33%. Como você falou, nesse início de ano é comum, né, essa demanda doméstica menor, isso acaba pressionando os preços das carnes de um modo geral. E o mês já está terminando, amanhã é o último dia, já mostra, portanto, um cenário de queda aí no acumulado de janeiro, pelo menos para essas duas proteínas aí. O preço do milho, pelo lado contrário, deve fechar o mês em alta. Nesse momento, a valorização do cereal em Campinas, conforme o indicador CPEA, é de 1,57%, mais de 1,5% de alta no acumulado do mês. Mas hoje o milho tem uma queda de 0,28% e desta forma o preço da saca em Campinas aparece nesta quarta-feira por R$ 39,54. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para o milho em Sorriso, Mato Grosso, mostra uma valorização bem significativa nesta quarta-feira de 2,38%. Com esse acréscimo de quase 2,5% no dia, o preço da saca em Sorriso avança para R$ 21,50, de acordo com as corretoras aí da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Milho, portanto, em queda hoje em Campinas para o indicador CPEA e em alta no indicador BBM lá em Sorriso. A Agrifato Consultoria destaca também que nos últimos dias o valor pago pelo cereal lá no porto de Paranaguá vem ganhando força, acumulando aí uma valorização acima de 2,5% e balizando, o valor da saca em R$ 36,70, que foi o fechamento de ontem, maior valor desde meados de novembro de 2018, informação da Agrifato Consultoria. Daqui a pouquinho eu volto com as cotações atualizadas do mercado do boi e também do mercado do bezerro. Renata, é com você. Tá certo, Sara, obrigada pelas informações. Está aí a Sara Kirchhoff, direto da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, falando sobre o fechamento do mercado suíno, frango e também do milho. E o norte do Brasil é a área onde a chuva tem ocorrido de maneira mais frequente. Vamos saber os detalhes sobre a água no solo e a previsão para os próximos dias no norte do país. Na região norte do Brasil ainda temos bastante nebulosidade, principalmente nestas áreas da faixa oeste. Tempo mais aberto em Tocantins. Agora, com relação aos índices de água disponível no solo, temos os volumes mais elevados nestas áreas roxinhas do mapa. Entre Roraima e o estado de Tocantins, o volume de água no solo tem diminuído por causa da chuva irregular e com baixos volumes. Para os próximos dias, expectativa de uma chuva bem frequente, bem distribuída pelo norte do Brasil. Chove pouco em Tocantins e também em Roraima. No segundo período, o período que vai do dia 5 ao dia 9 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade, mas ainda é uma chuva frequente em grande parte aqui da região, principalmente estas áreas mais escuras do mapa, onde os acumulados podem variar de 30 a 50 milímetros em 5 dias. E no último período, no período que vai do dia 10 até o dia 14 do mês de fevereiro, a chuva volta a ganhar intensidade nestas áreas mais a oeste. Rondônia, Acre, grande parte do Amazonas, sul do Pará e até mesmo alguns pontos isolados do Tocantins devem receber os maiores volumes acumulados. Enquanto isso, no norte do estado do Pará, Amapá e Roraima não recebem chuva generalizada. Obrigada, Maria Clara, pelas informações. Bom, a gente falou agora há pouco sobre o fechamento do mercado de suínos e falando em suínos, em recente audiência com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, representantes da Associação Brasileira de Criadores de Suínos apresentaram as prioridades do setor em 2019. Entre elas, a defesa sanitária com foco na saúde animal e biosseguridade nas granjas, com necessidade aí de trabalhar políticas públicas para erradicar a peste suína clássica e também ampliar a vigilância ativa para a doença. O tema bem-estar animal também é prioridade para a associação e, por isso, a entidade pede agilidade na publicação da instrução normativa finalizada em 2018. A norma dará o prazo de 25 anos para as granjas antigas adequarem aos sistemas de alojamento de matrizes. E quanto também à abertura de novos mercados, a associação solicitou para que a nova gestão do mapa priorize ampliar a habilitação de plantas frigoríficas de médio porte, que tem capacidade aí de atender às exigências de compradores internacionais para a carne suína.
Bom, agora a gente vai falar sobre recria. Vamos até a Fazenda Pecuária BR, localizada em Terenos, Mato Grosso do Sul, para saber um pouco mais sobre como é feito o trabalho desenvolvido na fazenda, com a reportagem de Vinícius Souza. O período de recria vai da desmama até o início da engorda do animal, que deixa esse período normalmente com 10 a 12 arrobas. O correto seria que os animais saíssem prontos para a engorda, mas na maioria das vezes a genética e o ambiente não são propícios para que isso ocorra. Por isso é importante estar atento a essas condições. O ambiente que o animal se sinta confortável para poder ter uma boa nutrição, né? Uma boa ambiência onde ele possa realmente mostrar a sua capacidade produtiva. Aí, se for em regime de pastagem, um pasto bem manejado, que ofereça uma ponta de capim com melhor valor nutritivo, um suplemento disponível o dia todo no coxo e água limpa. É isso que o animal precisa. Os bovinos utilizam de 75% a 90% da alimentação ingerida para a sua manutenção. O médico veterinário explica como deve ser a suplementação do animal na fase de recria e o que dar ao gado no período de seca. É preciso ajustar a dieta desse animal em função da perda de nutrientes, né, que a pastagem tem nesse período de estiagem. Então é uma questão de avaliar tecnicamente, aí é sempre recomendável uma orientação técnica para que possa ajustar no suplemento, né, o que o pasto não está oferecendo. Na prática, os bovinos jovens apresentam melhor conversão alimentar. Por isso é importante explorar a eficiência biológica dos animais nesse período. Suplementações devidamente orientadas por um profissional podem fortalecer esse potencial de ganho de peso e conversão alimentar nesta fase. Se ancorando no tripé, nutrição, sanidade e genética. Tá? O incremento genético ajuda muito o animal a ter uma melhor conversão alimentar. E a sanidade, nós precisamos eliminar os sócios indesejáveis, tirando os parasitas internos e externos. Tá? Isso aí é um vermífugo, é um mosquicida, um carrapaticida. Nós conseguimos deixar o animal com mais condição produtiva. Gustavo Guimarães, que também é médico veterinário, aponta que o período maternal é importante para uma melhor eficiência produtiva na recria do animal. Esse período é um dos mais importantes na recria, pois é a fase onde o animal vai conseguir melhor imunidade, melhor acabamento do seu tecido muscular, ósseo, adiposo, uma fase onde a mãe vai passar tudo que necessita de nutrientes para o seu filho, né? O veterinário também aponta as principais dificuldades na recria. É o manejo, a seleção de lotes, se são lotes homogêneos ou não, qual é o peso que você quer tirar esse animal da recria, e o manejo sanitário também é uma dificuldade, bastante verminose, vacinas que tem que ser feitas, muito manejo. Vinícius Souza para o SBA. E no próximo bloco, o fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira. Nós já voltamos. Mais pecuária de volta, agora vamos chamar a Sara de novo, que fala ao vivo de São Paulo, para saber como ficaram as cotações no mercado pecuário. Sara, ontem a arroba mostrou valorização aí no estado paulista. Qual o cenário hoje? Mais um dia de valorização, Renata. Hoje o avanço da arroba aqui no estado de São Paulo é de 0,23%. E fazendo uma retrospectiva aqui, conforme o indicador CPEA para São Paulo, no dia 24, a arroba por aqui estava em R$ 154,70. Depois teve uma queda significativa de quase 1,5% já no dia 25, recuando para R$ 152,55. Depois, no início da semana, na segunda-feira, mais uma queda um pouco acima de 0,5%, recuando então para R$ 151,60. E ontem ela inverteu esse cenário, o mercado pecuário inverteu esse cenário e começou a mostrar novamente valorização no preço da arroba. Hoje isso se repete e com esta alta de hoje, desta quarta-feira, a arroba aqui em São Paulo avança para o patamar dos R$ 152,35 e diminui um pouco da queda no acumulado do mês de janeiro, que está terminando, e agora a queda está em 0,68%. Amanhã ainda tem movimentação, último dia do mês, então de repente esse cenário de queda acabe nem se confirmando para o preço da arroba no mês de janeiro. E lembrando que, de acordo com as tendências aí do mercado, a expectativa para a semana que vem já,
Com a entrada dos salários das famílias brasileiras, há uma expectativa de valorização no preço da arroba, considerando uma demanda mais aquecida pela carne no mercado. A Agrifato Consultoria também destaca hoje que a cotação da arroba no mercado físico e no futuro caminham para um ponto comum. Eu vou trazer agora os preços do mercado futuro, o boi gordo BMF, negociado na Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje novamente apresenta comportamentos distintos, mas não há uma grande volatilidade aí para o mercado do boi gordo nesta quarta-feira. Os contratos com entrega em janeiro apresentam simplesmente uma leve alta de 0,07%, avançando, portanto, para R$ 152,25 arroba. É isso que a Agrifato fala, né? Há uma proximidade muito grande entre os valores no mercado físico e no mercado futuro. Para fevereiro, há uma queda de 0,10%, R$ 151,35. Contrato com vencimento em março, sem alteração hoje, por R$ 151,95 arroba. E contratos com vencimento em maio desse ano, com leve recuo de 0,03%, por R$ 150,20 arroba. Outra informação da Agrifato Consultoria é que as programações de abate estão curtas nesse momento e as pastagens ainda oferecem condições de segurar os animais no pasto. O que isso quer dizer? Que o pecuarista pode aguardar aí melhores oportunidades, pode esperar o preço da arroba subir, né, para vender o seu animal que está no pasto. E o preço do bezerro hoje exatamente tem queda, uma queda de 0,36%. O preço do bezerro com esta queda diária cai para R$ 1.231,10 aí no estado de Mato Grosso do Sul. Com esta queda de hoje, no acumulado do mês, a valorização do bezerro diminui um pouco e fica um pouquinho abaixo de 0,5%, mas se encaminha para fechar o mês de janeiro com valorização aí no acumulado desses 31 dias ou uns 20 e poucos dias úteis do mês, que é quando é feito o levantamento pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Esse é o cenário do mercado pecuário, então, para esta quarta-feira. E eu vou me despedindo por aqui. Boa noite para você, Renata. Boa noite para toda a equipe, para você aí de casa e até amanhã. Tá certo, Sara. Obrigado pelas informações. Até amanhã. Agora você confere o mercado do boi gordo, o fechamento, com a apuração feita pela Scott Consultoria. A análise de hoje é de Rafael Ribeiro. Olá, pessoal. No fechamento dessa quarta-feira, dia 30 de janeiro, os preços da arroba do boi gordo se mostraram firmes, especialmente em São Paulo. No caso, a virada do mês, né, essa maior demanda pela indústria para fechar as escalas de abate e também a dificuldade de comprar boiadas, né, visto a possibilidade do pecuarista reter os animais nas pastagens, deram força às cotações, né? Em São Paulo, a gente tem aí indústrias comprando gado para escalar para a semana seguinte, né? Isso ajudou aí as ofertas de compra a ganharem força no estado, né? Então, no fechamento desta quarta-feira, a gente tem aí uma alta de preço em relação ao dia anterior, levantamento anterior, com a arroba cotada em R$ 152,00 à vista, livre de fundo rural, né? E o cenário só não está mais firme em função da boa oferta de vacas e também de novilhas no estado, né? Em curto prazo, a gente tem a expectativa desse cenário firme de preço permanecer, né, já que a oferta em estados vizinhos, onde as indústrias paulistas buscam animais, como por exemplo em Goiás e também em Mato Grosso do Sul, nesse caso aí a oferta de gado para baixo também não está abundante. Deve colaborar com o cenário, aí, pelo menos no curto prazo, de uma oferta, de preços mais firmes e considerando também a expectativa de melhora da demanda com a virada do mês. Por hoje é isso aí, eu sou Rafael Ribeiro, sou tecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Cotações do boi gordo. Oferecimento Ceva. Juntos além da saúde animal. Então vamos às cotações do boi gordo à vista, preço mínimo e apuração feita então pela Scott Consultoria, que apura para uma boiada comum. A gente começa pela região sudeste do país. Já na sua tela, teve alta de 50 centavos em Araçatuba e Barretos, no estado de São Paulo, e queda de 50 centavos no sul de Minas Gerais. Nas demais praças, preços estáveis como Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Região sul, teve alta de R$ 1,50 no noroeste do Paraná, preços sem alterações nesta quarta-feira. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, Santa Catarina fecha a R$ 148,00 o preço mínimo do boi gordo à vista aí com a apuração da Scott Consultoria. Região Centro-Oeste teve alta de R$ 1,00 em Goiânia, Goiás, e alta de 50 centavos em Dourados, Mato Grosso do Sul.
Ainda a região centro-oeste, na Praça de Mato Grosso, não teve alterações. Cuiabá fechou a R$ 137,00, no norte do estado R$ 132,00, sudeste R$ 135,50 e sudoeste R$ 136,00 o boi gordo, a cotação do boi gordo à vista nesta quarta-feira. Região Nordeste, agora na sua tela. Na região Nordeste, segundo a apuração da Scott, teve queda de 50 centavos no oeste da Bahia e também queda de 50 centavos no oeste do Maranhão. Alagoas ficou com preço estável, R$ 167,00, preço mínimo aí, com a apuração da Scott Consultoria. A gente fecha a cotação na região norte, que não teve alterações, segundo a Scott Consultoria. Veja que no Acre fechou a R$ 127,50, Redenção e Marabá, no Pará, R$ 129,131, Paragominas 134, Sudeste de Rondônia 133, mesmo valor aí da cotação no sul do Tocantins, e R$ 132,00 no norte do Tocantins. Essa foi a apuração feita pela Scott Consultoria nesta quarta-feira. Precocidade no diagnóstico da gestação. Este é o principal objetivo da biotecnologia por meio de Doppler. Muitos produtores rurais estão utilizando a técnica nas propriedades. A repórter Kylie Rodrigues explica tudo isso na reportagem. As pesquisas demonstram o sucesso da biotecnologia Doppler. Propriedades maiores que prezam por tecnologias têm apostado na ferramenta. O Doppler ele é uma ferramenta acoplada à ultrassonografia convencional, onde o carro-chefe dele hoje é o diagnóstico de gestação precoce na IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Ele é uma biotecnologia relativamente nova, porém ela teve um grande sucesso nas pesquisas e já está sendo com grande sucesso introduzida ao campo. Com a tecnologia é possível ter precisão das informações dos animais em tempo real. Além de dados da gestação, é possível ter diagnósticos completos de patologias dos animais. O principal objetivo do Doppler é esse, a precocidade no diagnóstico de gestação. A gente consegue ter uma avaliação desse diagnóstico já com uma grande acurácia a partir do 20º dia após a inseminação artificial, ganhando um ganho de dias quando a gente compara com o ultrassom convencional, que é a partir do 28º dias. E quando a gente está trabalhando em protocolos de ATF, que é somado esses dias, há um grande ganho para o produtor. Kylie Rodrigues para o SBA. E uma mudança no hábito de compra foi ganhando espaço no Rio Grande do Sul. A tradicional escolha da carne bovina no balcão, normalmente com a ajuda do açougueiro, tornou-se uma cena pouco comum em supermercados. É que agora o consumidor gaúcho também opta pela carne embalada, exposta em prateleiras. Uma forma de garantir praticidade e também atendimento rápido. A reportagem é de Annelise Nicolodi. O churrasco aos domingos é uma tradição para os gaúchos. E tudo começa pela escolha da carne, geralmente feita com a ajuda de um açougueiro de confiança. Mas nos últimos tempos, essa rotina de ir ao supermercado, perder algum tempo na escolha do que levar para casa, vem mudando. Nós sabemos que isso já é cultural, principalmente aqui no interior do Rio Grande do Sul, mas aos poucos isso vem mudando. Então aquele atendimento tradicional com o açougueiro, ele ainda existe, ele é ainda forte, mas a gente percebe uma mudança para aquela questão mais prática que contempla também qualidade e um atendimento rápido de produto para o cliente no ponto de venda. A correria do dia a dia, os horários mais limitados do comércio no interior e a praticidade têm feito a procura por carnes já embaladas crescer não só nas capitais, mas também nas cidades menores. E essa mudança no hábito de compra é constatada no espaço cada vez maior, ocupado por prateleiras de autoatendimento, repletas de produtos em porções de diversos tamanhos. Aqui em Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul, a praticidade é tão grande que sabe onde o gaúcho encontra a carne para o churrasco? No posto de combustíveis. Além de atender clientes cada vez mais exigentes, os estabelecimentos se distanciam da manipulação da carne, afastando riscos de contaminação. Uma das tendências é a carne que vem nessas embalagens com atmosfera modificada. Se mantido na embalagem, o produto pode ser consumido em até 15 dias,
sem a necessidade de ser congelado. Todo cuidado com a questão sanitária, né, desse tipo de produto. Contempla também as embalagens que hoje nós temos nos pontos de venda, né, carnes com embalagens a vácuo, com durabilidade maior, e também agora, né, a carne embalada numa atmosfera modificada. O que é isso, né? É uma injeção de gás carbônico nesta embalagem, onde ela vai manter o padrão da carne, de qualidade, de sabor, por um período maior. O comprador gaúcho ainda prefere ver o corte sendo manuseado. Mas a praticidade de encontrar carne para o churrasco, até no posto de combustíveis, tem atraído a atenção até dos consumidores mais tradicionais. Sim, pode encontrar cortes tradicionais ou também cortes para churrasco nessas embalagens, tanto a vácuo como na atmosfera modificada. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. Bom, e o Mais Pecuária vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Fica agora com Éder Campos, com Na Batida do Martelo. Até amanhã. Tchau, tchau.